Oi, pessoal. Estamos aqui para entrevistar a arquiteta urbanista Moema Machado, que tem uma trajetória incrível e de muita inspiração para nós formandos. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a Moema por aceitar nosso convite e colaborar com o seu relato acadêmico e profissional. Boa noite, Moema. Seja bem-vinda. Boa noite. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade. Muito obrigada mesmo. Espero poder colaborar. Inicialmente, gostaríamos de saber por que você decidiu fazer arquitetura e urbanismo e como foi a sua jornada acadêmica como aluna da UF. Bom, essa é uma pergunta difícil, porque não foi uma coisa que eu queria assim desde pequena. Eu tinha 16 anos quando eu tive que decidir o que que eu ia querer fazer, e eu fiquei na dúvida entre várias faculdades, educação física, direito, arquitetura, comunicação social, e eu estava muito na dúvida. E assim, eu gostava de todas as matérias, então ficou difícil escolher. Aí eu achei uns croquis meus, uns desenhos. Lá minha mãe tinha uma confecção. Aí eu olhei aqueles croquis e pensei, eu acho que eu vou ser arquiteta. Aí eu decidi ser arquiteta. Quando eu falei para minha mãe, ela falou que a nossa família lá, da parte dela, que mora em Recife, meus tios, tios avós, no caso, tinham muitos arquitetos e desenhistas lá. Então eu descobri que eu já tinha, assim, uma veia. Aí eu passei para a UF e amei fazer a UF, adoro a UF, sinto como sendo a minha casa. E a minha trajetória foi maravilhosa na UF, eu não tenho o que reclamar, foi muito boa. Eu aprendi muito, achei uma excelente faculdade. Quando eu fiz vestibular, falaram que Fundão era melhor. E eu fiz o teste para fazer a prova para o Fundão, mas aí eu fui reprovada, disseram que eu não podia ser arquiteta, e passei no teste de habilidade específica da UF e fiz UF. E, e assim, eu acertei em cheio, porque eu sempre gostei de arquitetura e, e me dei muito bem. E acho que a UF me deu uma super base para tudo que eu sou hoje. Em quais áreas estagiou? E alguma delas foi determinante para o caminho que você seguiu? Meu primeiro estágio surgiu de um professor da UF, o Rogério. Ele me indicou para um escritório de arquitetura do Fernando Flórido, um arquiteto que fazia prédios em Niterói, muito bom, maravilhoso, e ele foi determinante na minha trajetória profissional, porque eu aprendi com ele a projetar prédios, a fazer projetos executivos de prédios. E depois eu saí do estágio com ele, fui para o Rio, porque eu queria aprender AutoCAD. Em Niterói não tinha nenhum escritório ainda trabalhando com AutoCAD. Aí eu fui para o Rio. Mas eu adorava trabalhar lá no Flórido. Aí eu, lá no Rio, eu fiz projetos diversos. Fábrica, casas, é, vários tipos de projetos. E depois eu também cheguei a fazer no meio tempo, quando teve greve na UF, eu fiz dois estágios ao mesmo tempo, que foi no Senai, e só isso. E o que foi. Os dois foram determinantes para mim, tanto no Flórido, que eu aprendi a fazer projeto de prédio, quanto o do Rio, que eu aprendi a mexer com AutoCAD, que foi uma reviravolta, né, na época. Então, os dois foram muito determinantes, porque eu terminei comprando meu primeiro computador e meus primeiros trabalhos foi passando justamente projetos do papel para o CAD. Um fato muito interessante que descobrimos nas nossas pesquisas foi sobre o seu TCC. Quais foram os desafios em ser a primeira graduanda a fazer o TCC em AutoCAD? Legal, legal abordar esse assunto, porque assim, eu me orgulho bastante disso. Foi o primeiro projeto final da UF entregue no AutoCAD. Todo mundo entregava só à mão. Aí o meu orientador não entendia como é que seria. Muitos arquitetos e professores achavam que o computador veio para tomar o lugar do arquiteto. E assim, eu tive desafios imensos porque eu fiz um projeto de uma marina grande, ali onde começa o caminho Niemeyer hoje, e aí eu fiz shopping, estacionamento seco, estacionamento molhado, é, espaço multiuso, e aí eu fiz no AutoCAD várias lonas tensionadas em 3D. Eu me lembro que eu tinha um computador em cima da prancheta, era uma Hansel de 1,20 m por 1 m. E eu chorava naquele computador porque as coisas não davam certo, mas no final, assim, foi ótimo. E no dia da apresentação, o Werther falou: Moema, muito obrigada, porque você conseguiu me mostrar que o computador veio para ajudar a gente e não para tomar o nosso lugar. Então, foi muito gratificante. Aproveitando esse assunto, vimos sobre a sua experiência com Revit e gostaríamos de saber se você vê semelhanças dessa transição para o BIM da mesma maneira que aconteceu da prancheta para o AutoCAD. Estamos passando uma nova transição.
Naquela época, a gente estava passando a transição de se desenhar no papel, na prancheta, e passar a desenhar num programa de computador, no computador. Foi uma mudança realmente assim muito radical, mas não tão radical quanto a de hoje. Porque a mudança do processo de trabalhar em CAD para o BIM, ele muda totalmente toda a cultura. É um outro modo de projetar. Você não está desenhando simplesmente, você não desenha duas linhas no computador ou duas linhas na prancheta e diz que aquilo lá é uma alvenaria. Não. Você modela todo o seu prédio em 3 dimensões, com parâmetros, atributos, com informação. Né? Building Information Modeling, modelagem da informação da construção. Então você muda totalmente o seu processo de trabalho, de projetar de babadeira BIM. Então, eu entendo que é uma mudança mais difícil, mas mais que necessária e que não tem volta. Então, há semelhanças na questão da transição, mas é uma transição que nos demanda mais mudanças internas. É uma mudança não só no método de desenhar, quanto na cultura, na nossa cultura, na cultura dos escritórios, das pessoas. É totalmente diferente. Então, conta um pouquinho pra gente do início da sua carreira profissional. Conforme eu falei, quando eu me formei, estava na transição, muita gente não sabia ainda desenhar no computador, então eu comecei fazendo muitos serviços, até para calculista, de pegar o projeto dele no papel e colocar no computador. E comecei a fazer projetos, me juntei com uma amiga minha da faculdade, a gente montou um escritório na garagem da casa dela, em Santa Rosa, lá em Niterói, aqui em Niterói, e e aí a gente começou a fazer projetos. Começou com uma fábrica de pré-moldados. Aí depois eu recebi, por eu ter trabalhado no Flórido, um diretor de uma construtora me pediu um estudo de viabilidade. Quando eu falei que eu tinha trabalhado com Flórido, ele super se animou, porque ele era fã do Flórido, então, já que eu tinha essa semente dentro de mim, ele acreditou muito mais no meu potencial. Eu comecei a fazer estudos de viabilidade, fiquei um ano fazendo estudo de graça, sem fechar nada, porque é no risco. E aí eu fechei meu primeiro prédio, foi na Rua Tiradentes, no Ingá, se eu não me engano, foi aprovado em 97, e daí em diante, o meu forte é prédio, é projeto de prédio. Fiz o Hospital Icaraí também, e outros projetos mais prédio. Começou assim. Como foi a participação nas exposições Casa Design, Mostra F Home Design? Eu fui convidada para fazer a casa design e assim, achei o máximo, me senti assim super. Ai, que legal, né? É um glamour, é muito legal. Eu participei, e aí tem aquela mostra, todo mundo visitando, caderninho, todo mundo falando, mas dá um trabalho danado, é um investimento. E assim, eu não vi um retorno para mim, como profissional, nem financeiro, porque meu foco era prédio. Mas assim, foi uma experiência muito bacana. Depois eu fui chamada, até um pouco tempo atrás, para servir da banca de avaliação dos espaços da Casa Design. Aí eu fiz a F também, que foi muito legal. É coquetel, é coisa bacana, né? Quem mexe com arquitetura de interiores tem essas vantagens, esse glamour. Então foi muito legal. Mas não foi assim meu foco, não. Sobre ter um escritório próprio, como foi dar este passo e quais foram os maiores desafios? Foi meio que naturalmente. A gente resolveu montar um escritório, a gente já tinha computador, já estava dessa nova era de computação, então tinha esse nicho. Eu me lembro que eu cheguei a fazer umas implementações, uns planos de implementação de CAD em alguns lugares, inclusive coloquei lá no Flórido, voltei lá, e ele ficou super feliz, ele não entendia, ele falava, ai, Moema, como que eu vou botar um projeto dentro de um computador? Aí eu fui, me dar esse projeto executivo aqui em 3 dias, plotei e entreguei para ele. Ele, nossa, ficou maravilhado. Aí ele falou que eu matei a cobra e mostrei o pau. Nunca esqueça essa frase. Então, assim, quando na minha colação da UF, eu já estava com o escritório lá na garagem da minha amiga. Mas os desafios são bem grandes. Você tem que ter, assim, uma estrutura emocional, é matar um leão a cada dia, não saber quanto que você vai ganhar no final do mês. Então, é bem difícil. Você tem que correr bastante atrás para ter um escritório. E tem que fazer todo um networking, fazer contatos, fazer a parte social, saber de gerenciamento, lidar com as pessoas, contratar e etc. Mas vale a pena, né? Dependendo se você consegue entrar naquele nicho, você ganha mais do que se for contratado, mas ao mesmo tempo você não tem aquela estabilidade.
Entrando um pouco no mundo dos concursos, como foi o processo para passar no concurso do Tribunal Regional Federal? E de que maneira surgiu a oportunidade de dedicar o seu tempo em dar aulas na plataforma Estratégia Concurso? A gente queria saber também de como foi a transição entre fechar o escritório e assumir a vaga no tribunal. Eu decidi estudar para concurso na última crise do mercado imobiliário. Na realidade, eu fechei meu escritório, eu estava com um escritório grande, com 8 arquitetos, mas não tinha demanda para isso, então tive que fechar, trabalhar em casa, com alguns arquitetos da própria casa deles. E eu vi que não estava melhorando, que estava sem perspectiva, e como eu sempre gostei muito de estudar, eu falei, não, vamos mudar, vamos fazer uma outra coisa, eu resolvi estudar para concurso. E aí não tinha material nenhum, eu tive que ficar fazendo provas anteriores para ver o que caía, estudar o que caía. E aí passei para o Tribunal Regional Federal, só que eu não fui chamada, eu demorei 4 anos para ser chamada. Só que nesse meio tempo, como eu tinha passado em primeiro lugar, o Estratégia Concursos me chamou para dar aula lá. Eles estavam há 5 anos procurando algum professor que desse aula de arquitetura para concurso, e não tinha. Depois eu entendi por quê, né? Porque foi uma loucura fazer esse curso, é enorme, gigantesco. O que cai de arquitetura em concurso é uma enormidade, a nossa profissão assim, é muito holística. Então, deu muito trabalho, ainda está dando, porque eu tenho que gravar várias videoaulas ainda. Eu terminei os PDFs, e estou sempre atualizando com normas e tal. E aí eu comecei essa minha trajetória no estratégia, assim, por eu gostar muito de dar aula, por eu gostar muito de estudar, e por ser uma oportunidade, um novo nicho. Eu estava me reinventando naquela hora. E foi ótimo, porque eu só fui chamada bem depois, então já consegui colher frutos da minha vitória por ter passado em primeiro lugar antes. E quanto ao fechamento do escritório, eu já tinha fechado. Então, quando eu fui chamada para o tribunal, eu já estava trabalhando em casa, já tinha fechado meu escritório e estava aguardando, assim, ansiosamente por essa estabilidade. Estou adorando trabalhar lá, muito bom. Vimos que você tem um canal no YouTube com diversos conteúdos incríveis. Como você começou a trabalhar com a internet? Bom, esse canal no YouTube foi mais uma invenção maluca minha. Eu comecei uma pós-graduação em implementação BIM, porque lá na Justiça a gente vai precisar implementar o BIM. E eu já mexo com Revit desde 2012, mas no âmbito só do meu escritório de arquitetura e lá na Justiça eu vou ter essa integração com todos os outros engenheiros. E o processo de implementação é um processo trabalhoso, que eu sei que é difícil, não é fácil. Então, eu resolvi fazer essa pós. E aí eu comecei a aprender muitas coisas, me deu vontade de ficar gravando para poder compartilhar esse conhecimento. E também com os meus estagiários, e também para eu não esquecer, e também para eu continuar esquentando minhas turbinas para a implementação, porque lá na Justiça a gente ainda está no CAD. Então, foi uma maneira de eu manter esse contato com o Revit, com o mundo BIM, de me melhorar, de aprender mais e de estar compartilhando conhecimento. Aí, se vocês puderem dar uma força lá no canal, tá valendo a pena. Tenho estudado bastante e dedicado bastante a isso, e o canal tá com 2 meses. Você já realizou muitos projetos de arquitetura, e esta é sempre uma segurança para os recém-formados. Quais são os seus conselhos para nós que vamos nos formar agora? Bom, essa pergunta é bem difícil, né? Mas eu acho que o conselho que eu posso dar para vocês é vocês trabalharem sempre com amor, sempre tentando dar o melhor de vocês, com humildade, sempre falarem, por exemplo, quando eu fui fazer o projeto do Hospital Icaraí, perguntou: ah, você tem experiência? Eu falei: não, nunca fiz. Então contrataram uma consultoria junto. Quando eu comecei a trabalhar para essa construtora, eu fui fazer meu primeiro projeto para eles. O dono chegou para mim e falou assim: você aprova na prefeitura em quantos dias? Eu falei: eu nunca aprovei nada na prefeitura. Aí ele contratou uma arquiteta também para ajudar nesse trâmite lá na prefeitura. Então, sempre assim, agir com muita humildade, sempre agir com muito amor no que eu faço, sempre botei muito de mim, sempre querendo melhorar cada vez mais, aprender cada vez mais e sempre dar meu melhor. Eu acho que quando a gente faz com amor, quando a gente gosta do que a gente faz, dá certo. Eu acho que essa é a receita, né? É você fazer o que você gosta. Então, eu desejo a vocês, assim, toda a sorte do mundo, todo o sucesso, e que vocês nunca desistam dos seus sonhos. Vocês vão passar por várias dificuldades, como todo mundo, mas a gente tem que aprender com os erros e estar sempre progredindo, tá bom? Muito obrigada, Moema, por topar participar da nossa entrevista e poder compartilhar um pouquinho com a gente de como foi sua vivência como arquiteto urbanista ao longo desses anos.
Muito obrigada mais uma vez. Tchauzinho.